amigos e amigas. É um prazer estar aqui hoje com vocês para discutir a crise. Esse é o primeiro programa de uma série que pretendemos discutir quais são as questões, os problemas e possíveis saídas da crise. O programa vai se chamar Diário da Crise. É uma crise hoje que tem três dimensões: a dimensão econômica, a dimensão política e a dimensão institucional que se vincula à relação entre o público e o privado do capitalismo brasileiro. Boa parte dos analistas hoje estão presos na dimensão econômica e na dimensão política, deixando de lado essa dimensão da relação entre o público e o privado, essa dimensão institucional. A questão da dimensão econômica, claramente você tem uma crise da acumulação capitalista. Alguns vão chamar uma crise do plano econômico. É uma crise, na verdade, que você tem queda da geração de riqueza, queda dos lucros, queda do emprego e queda da renda. Ou seja, quais são as alternativas, quais são as saídas possíveis? Alguns acreditam que basta melhorar a credibilidade e fazer uma política econômica nessa direção. Mas me parece que a crise é muito mais profunda do que isso, porque a crise não tem apenas a dimensão da acumulação. A crise também tem uma dimensão política. Político e associado à questão do sistema partidário e da dificuldade de manter um presidencialismo de coalizão, que você tem uma estrutura partidária fragmentada e você tem que negociar com essa estrutura fragmentada para direcionar projetos específicos. É uma crise da cena política, é uma crise da dificuldade de gestão do sistema partidário. Mas, por incrível que isso possa parecer, a crise não é apenas nessas duas dimensões. Essas duas dimensões é o que está sendo usado recorrentemente para explicar a crise. A crise tem uma outra dimensão que me parece que é essa dimensão que está retroalimentando a crise política e a crise econômica. E é a crise do quê? Institucional. Mas não é institucional no sentido dos poderes executivo e legislativo. É o institucional no sentido do poder. E de que poder é esse? Da relação entre o público e o privado do capitalismo brasileiro. Que é uma relação que existe aqui, como existe em qualquer lugar do mundo, e esse é um elemento fundamental para entender o avanço capitalista, o poder do Estado e como os empresários ganham lucros. E essa relação entre o público e o privado não significa dizer uma relação espúria, significa dizer uma relação que tem uma dimensão expressa, institucional, o que alguns gostam de dizer segurança jurídica, mas tem também uma relação não expressa, tácita. Tem a ver com o quê? Como um determinado Estado nacional apoia suas empresas quando vai para fora do mundo. Tem a ver como determinadas obras e processos são costurados a partir de estratégias e de desenvolvimento nacional. Isso é aqui no Brasil, isso é nos Estados Unidos, isso é na França. Um exemplo típico disso é quando o Brasil foi comprar os caças, os governos de cada país colocaram propostas específicas de auxílio às suas empresas. Tá? Ou seja, a questão toda que está posta hoje, e o meu argumento que a gente vai apresentar aqui, é que você tem crise nessas três dimensões, mas a crise hoje mais profunda é da relação entre o público e o privado do capitalismo. E essa crise da relação entre público e privado tem a ver com uma dimensão e com um processo muito relevante e forte dessa institucionalidade. Tem a ver com o quê? Com a Lava Jato. Né? A Lava Jato trouxe as entranhas da relação entre público e privado do capitalismo brasileiro. Ele deixou visível esse processo. Só que esse processo, quando é visível, aqui ou em qualquer lugar do mundo, né, ninguém suporta. Qualquer lugar do mundo, Eduardo, olha os Estados Unidos, olha a série House of Cards. Aquilo é política, aquilo é poder, aquilo é relação entre público e privado. Lá, no sentido do filme, mas isso opera em qualquer lugar do mundo. Mas, Eduardo, então você está dizendo que deve ser sempre desse jeito? Não, não é essa a questão. Estou dizendo que a crise hoje, ela existe porque você tem uma ruptura das pontes, das relações entre público e privado. E me desculpe os economistas que acham que as expectativas vão ser mudadas porque a política macroeconômica está numa direção, ou porque você está fazendo determinado ajuste fiscal, ou porque você está botando o teto. Nenhum empresário no mundo vai investir com a possibilidade que não tem demanda futura no plano econômico, mas nenhum empresário no mundo, no Brasil ou no mundo, vai investir se ele não tem segurança jurídica, se ele não tem claro o tipo de relação que eu posso esperar do futuro do Estado, o Estado no sentido amplo, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos procuradores. Se eu não consigo estabelecer uma regra padrão básica desse processo, que vai desde uma normatização ou um padrão de atuação de primeira, segunda, terceira instância, desculpa, não tem empresário que vai investir. Se uma empresa resolve entrar no setor siderúrgico
e tem uma dificuldade, ou o Ministério Público faz uma multa enorme para esse processo, não vou entrar no mérito se a multa é correta ou certa no sentido da expressão, é que antes não era feito assim. E se agora é feito assim, você cria uma insegurança jurídica para os investimentos. Nesse cenário atual, é impossível voltar qualquer tipo de credibilidade no sentido da ordem capitalista. E a Lava Jato abriu a caixa de Pandora. E a abertura dessa caixa de Pandora, na lógica do poder, significa o seguinte ponto. Todo mundo, quer seja dentro do Estado, ou seja, tem uma guerra fratricida por mais poder. Por mais poder. Cada um está reforçando sua posição de poder, né, buscando ou ideais, mas antes de mais nada, reforçando o seu poder. E aí você vê isso na disputa entre República do Paraná, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual de São Paulo, Supremo. Né? Esses eventos mostram uma guerra fratricida dentro do Estado brasileiro, cada um disputando o poder, e mais do que isso, essa desestruturação gerou um processo de fragmentação dos setores dominantes brasileiros, desse bloco no poder. Então esse bloco do poder, inclusive, tem dificuldades de construir uma coalizão com um projeto específico, ou seja, não temos projeto na direita, temos dificuldade de ter projeto pela esquerda, se está desmontando as estruturas nacionais produtivas, e se isso retroalimenta, isso avança em termos dessa instabilidade, vai sobrar muito pouco para pensar qualquer projeto nacional, inclusive que incorpore os de baixo, os trabalhadores, até a classe média, que vai perder espaço porque vai perder emprego qualificado e vai sobrar muito pouco para pensar nos principais daqui para frente. Esses são os grandes temas que vamos discutir nessa série Diário da Crise. A partir de informações jornalísticas da semana, vamos compreender o que esses eventos, o que esses fatos estão conectados com a dimensão ou da crise da acumulação, ou da crise da cena política, ou da crise da relação entre o público e o privado. Nos vemos então no próximo programa.